Vamos lá? Vamos declarar isso? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença. Estamos te adorando, entregando o nosso coração a ti. Que o Senhor possa continuar fazendo em nossas vidas, continuar falando, Senhor, aos nossos corações. Pai, que as minhas limitações não venham impedir, Senhor, o teu agir nesta noite. Que o Senhor possa trazer, Pai, essa palavra ao nosso coração e que essa semente possa frutificar arrependimento, transformação, libertação, renovação de mente, e que nós possamos, Pai, no Senhor, na tua palavra, encontrar as respostas que nós procuramos, porque só o Senhor tem as respostas que nós procuramos, Pai. Em nome de Jesus, nós te amamos. Amém e amém. Nós estamos aqui esse domingo continuando, o congresso, dos GCs que nós tivemos aí sábado, agora falando sobre discípulos, sobre como nós somos discípulos. Hoje o Denis pregou pela manhã um tema específico e agora à noite é outro tema, porque nós queremos que você seja alimentado, cheio do Espírito, cheio da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar do tema um discípulo intencional. Gente, o Senhor falou tanto ao meu coração, mas tanto ao meu coração. E quem me conhece sabe como eu sou intensa. Como eu sou intensa em tudo que eu faço, E não só ser intensa, mas nós precisamos ser intencional. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo, para que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo, aonde nós queremos chegar. E hoje, nos dias de hoje, as pessoas, a sociedade está vivendo sem propósito, sem sentido e sem direção. E infelizmente, essa realidade está entrando dentro da igreja. Tem pessoas que se diz ser discípulos, mas está sem propósito, sem sentido e sem direção. E eu quero dizer algo para vocês, queridos. Propósito é algo a ser alcançado. Sentido é algo que nós precisamos crer. Nós seguimos, nós temos um sentido naquilo que nós cremos. E quando nós falamos de direção, é algo que nos comanda, é algo que nos direciona. E essa realidade está entrando dentro da igreja. E não pode, sabe por quê? Porque um verdadeiro discípulo de Jesus, ele não vive dessa maneira. Sabe por quê? Porque ele tem Jesus. Ele tem o caminho. Ele tem a verdade. E ele tem a vida. Ele tem um caminho que é um destino a ser alcançado. Ele tem uma verdade que é uma fé inabalável, que te dá um sentido para viver. Ele tem uma vida que não é dele, mas é uma vida que o Senhor morreu na cruz para que você tivesse. O cristão verdadeiro, um discípulo intencional, ele não vive sem propósito, sem sentido e sem direção. Se você está vivendo sem sentido, sem propósito e sem direção, você tem que olhar se você verdadeiramente tem Jesus em você. Porque se você tem Ele em você, você tem o caminho, a verdade e a vida. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós temos um destino a chegar ao Pai. Nós temos um sentido. E nós temos um direcionamento dEle.
para que nós possamos conhecer Ele, porque Ele fala: se vocês realmente conhecer a mim, você conhecerá o Pai. Não existe discípulo sem direcionamento, propósito e sentido. Não existe um cristão que se diz cristão e vive uma vida vazia, sem propósito e sem algo a ser alcançado. E hoje nós vamos falar sobre isso. Um discípulo intencional tem Jesus nele, e por isso ele tem um propósito. Ele tem uma missão. Um discípulo intencional, tudo que ele faz é verdadeiro, intencionalmente, para glorificar o nome de Deus e levar pessoas a encontrar um amor que se chama Jesus Cristo. Um discípulo intencional, ele cumpre a sua missão que o Senhor o chamou. Porque quando nós falamos de intenção, nós, no nosso mundo aí, na nossa correria de vida, no nosso trabalho, os lugares que a gente vai, tudo nós temos um propósito. Tudo nós temos uma missão a ser alcançada. Se você tem uma empresa, você tem projetos para um crescimento dela. Você tem planos, você tem objetivos aonde você quer chegar com a sua empresa. E nas outras áreas da vida é da mesma forma. Para que a gente chegue em algum lugar, nós somos o quê? Intencionais. Eu vou fazer isso porque eu sei que isso vai dar resultado. Eu vou treinar meus funcionários dessa forma porque eu sei que eles vão vender mais. Eu vou fazer isso porque eu sei que vai frutificar ali. E por que no reino de Deus nós não somos intencionais? Por que no reino de Deus nós falamos que nós somos discípulos, mas nós não fazemos nada em prol do cumprimento da nossa missão, do cumprimento do nosso propósito? Quantas pessoas chegam em mim e falam: eu não sei o meu propósito. Se você não sabe o seu propósito, hoje você vai saber. Porque no reino de Deus nós precisamos ser intencional. Nós precisamos cumprir o nosso propósito. E para isso nós precisamos entender algumas coisas aqui hoje. Nós precisamos entender que nós somos chamados. Você é chamado por Jesus? Você tem essa convicção que você foi chamado por Jesus? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que derramou um sangue numa cruz por você. Você tem convicção que Ele te chamou? Pois Ele te chamou. E em Marcos 3, do 13 ao 15, descreve ali quando Jesus chama os seus discípulos. E diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu, diga comigo, escolheu 12, designando-se como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Aqui, Jesus escolheu. Ele chama os discípulos, Ele chamou os discípulos. E hoje eu quero te dizer que Ele te escolheu, Ele te chamou para que você possa pregar, e te deu autoridade para expulsar demônios. Aqui nesse texto aqui, Ele estava chamando os discípulos, mas Ele apenas não chamou os discípulos, mas Ele deu um treinamento intensivo para aqueles discípulos. Entende? E aí, quando a gente vai lá para Marcos 6, do 7 ao 12, ele diz assim: chamando os 12 para junto de si, enviou, diga comigo, enviou, de 2 em 2, e deu-lhe autoridade sobre os espíritos imundos. E eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleos e o curavam. Primeiro Jesus escolheu. Ele trouxe um treinamento intensivo. E depois Ele enviou. Então Ele te escolheu.
E Ele te enviou para pregar o Evangelho, para curar enfermos, para expulsar espíritos imundos. Então, primeiro ali, quando Ele chamou os discípulos, Ele ainda não tinha derramado sobre eles o poder e a autoridade. Ele chamou e falou para que eles tivessem, para que eles fossem. E depois lá na frente Ele falou: agora eu vou enviar. Porque Jesus, Ele é intencional. Ele chamou para perto de si. Ele já não chegou chamando e falou: vamos ver o que vai dar. Deus faz aí. Deus faz. Vem aqui, querido, vão lá comigo, caminhe comigo. Quando já começa a expulsar os demônios aí, já começa a orar. Não, Ele é intencional. Ele chamou, Ele treinou, Ele capacitou, Ele ungiu e Ele falou: agora vai. E é isso que Ele faz comigo e com você. Deus, Ele é intencional. Jesus foi totalmente intencional aqui na terra. Sabe por quê? Por Deus é Deus de propósito. Entende? Jesus, Ele veio cumprir um propósito aqui na terra. Deus desceu aqui na terra por uma missão, por um propósito. E é por isso que Ele era intencional. Ninguém consegue cumprir uma missão se não for intencional. Porque para conquistar algo, nós precisamos ter um objetivo. A gente precisa ter um planejamento. E nesse planejamento nós precisamos ter metas a ser alcançadas. E para alcançar metas, nós precisamos ser intencional. E Ele escolheu eu e você para sermos um discípulo intencional. E Jesus tinha um propósito. Qual que era o propósito de Jesus, gente? Morrer na cruz por mim e por você. É para isso que Ele veio. O propósito dele era trazer a redenção. Era trazer para você uma filiação. Era para trazer para você e para mim de novo um relacionamento entre nós e o Pai. O propósito dele era morrer numa cruz e ressuscitar no terceiro dia. Esse era o propósito de Jesus na terra. Mas até Ele cumprir esse propósito, Ele teve um caminho a seguir. Ele não desceu aqui, não nasceu e já morreu e já ressuscitou. Ele teve um caminho. No meio ali de quando você tem um propósito a ser cumprido, existe um caminho. E nesse meio, nesse caminho, ao decorrer desse caminho, Ele ensinou, capacitou, curou, exortou. E fez tantas coisas, e fez tantos milagres. E Ele ensinou os seus discípulos, não só com palavras, mas com exemplo. Porque tudo que Jesus fez aqui foi intencional. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque Ele investiu tempo. Ele investiu tempo. Ele investiu a vida dele por nós. E nós precisamos entender que eu e você temos uma missão. E nós precisamos investir tempo nessa missão. Nós precisamos olhar para a nossa missão. E o nosso coração precisa arder por esta missão. Nós precisamos cumprir o nosso propósito. E às vezes a igreja está cheia de gente. Mas na hora de cumprir o propósito, ou na hora que você lembra que você tem um propósito, você fala: estou cansado. Não, deixa o pastor, ele nasceu para isso. Não, o chamado dele é para todos. Sabe por quê, gente? Que mais uma coisa que nós precisamos entender nessa noite: que tem pessoas que esperam uma resposta de você. Nós somos a resposta da necessidade de alguém. E para isso, nós precisamos acordar com a nossa mente. Quem eu vou ajudar hoje? O que eu vou fazer para levar o amor de Deus hoje? O que eu vou fazer para glorificar o nome de Deus hoje? Intencional. Já ir com planos prontos para o lugar que você vai. Jesus, ele não caminhava sem propósito. Jesus não caminhava sem sentido. Jesus não caminhava sem direção.
Hoje nós acordamos e falamos: Senhor, abençoe meu dia, amém. E seja o que o Senhor quiser. Não. Você vai orar ao Senhor sim para que Ele abençoe o seu dia, mas na sua mente, no seu coração, tem que ter uma intenção 24 horas de adorar a Ele, de levar o amor dEle, de pessoas ser libertas através da sua vida. Mas nós somos tão terrenos que a intenção do nosso coração é ser promovido. Ser promovido no emprego, passar no vestibular. Não que isso esteja errado, mas isso é consequência da nossa caminhada, gente. Entende? É consequência. Viver é consequência da nossa caminhada. Passar numa faculdade é consequência. A gente precisa viver, fazer as coisas que precisam ser feitas. Mas quando nós vamos para uma faculdade, quando nós vamos para o trabalho, no caminho precisa ter milagre. Entendam, o propósito de Jesus não era morrer por nós, mas no caminho Ele fazia milagres. No caminho Ele era intencional em ensinar. No caminho Ele era intencional nas suas palavras. No caminho desse propósito, Ele já estava vendo lá na frente. Ele conseguia ver lá na frente. Às vezes os nossos olhos são limitados, mas nós temos um sentido, uma fé inabalável, que nos leva a ver além do que nós estamos vendo agora. Isso é a fé. E aí, eu quero entrar num texto aqui com vocês, para que vocês entendam que nós somos resposta de necessidade de pessoas. E aí em Marcos 9:14, do 14 ao 32, diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu apanhe e jogue no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então ele o trouxe. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, e este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele é assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Uma necessidade. Tinha um pai desesperado, porque estava vendo um jovem, desde criança, rangendo o dente, espumando a boca, caindo no chão, tentando se matar. Uma necessidade. E eles procuraram uma resposta nos discípulos de Jesus, mas os discípulos não conseguiram. E às vezes as pessoas procuram uma resposta em você, e você não consegue trazer uma resposta, porque somos geração incrédula. Estamos com Cristo, mas vivemos com a intenção do nosso coração na terra. E precisamos refletir nisso. Nós precisamos refletir nisso. E aí ele diz assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível o que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade.
Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo e disse: espírito imundo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e levantou, e ele ficou em pé, totalmente são. Porque Jesus, ele é toda autoridade, ele é toda fé, é tudo nele, tudo concentrado nele. E se nós temos ele conosco, e nós temos essa intenção no nosso coração de viver o sobrenatural e ser intencional, quando alguém te pedir uma ajuda, uma resposta, você vai ajudar. E se for um espírito imundo, você vai falar: sai dele na autoridade do nome de Jesus e nunca mais volta. Intenção do coração. Muitas vezes nós paralisamos o propósito de Deus na nossa vida porque nós não estamos focados no verdadeiro propósito. Porque nós esquecemos que nós temos uma missão aqui na terra. E a gente quer viver aquilo que é bom para nós, que sacia o nosso ego, que traz alegria momentânea, que nos mostra aquilo que nós queremos ver. E nós precisamos focar naquilo que é do Senhor. E mais uma coisa que esse texto também mostra pra gente, que Jesus, ele mostrou para aquele pai, mesmo ele sendo a autoridade, ele tinha que crer. Jesus pode fazer qualquer coisa, mas a pessoa tem que crer. Então, às vezes, uma pessoa vai chegar querendo uma resposta de você. Sabe qual vai ser a sua resposta para ela? Cuidado, um amor, uma dedicação por aquela vida. Porque às vezes você não vai ter uma resposta imediata, mas você tem que mostrar para ela quem é Jesus, o que ele pode fazer, para que ela possa crer, antes de você tomar uma atitude e ter uma postura. Entende? Nem sempre é impor as mãos, gente. Às vezes é caminhar junto a resposta que a pessoa precisa. Jesus poderia nem ter questionado nada. Viu o menino lá, ó, sai do meu nome, né? Tipo, sai. E pronto. Não. Ele perguntou. Ele queria saber. Intencional. As perguntas de Jesus eram intencional, para o pai saber que ele tinha que crer. Porque a fé pode tudo. Entende? E nós somos respostas para as necessidades das pessoas. Mas nós precisamos estar o quê? Preparados. E aí depois disso, Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essas espécies só saem pela oração e pelo jejum. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês muito séria. Quando nós falamos sobre ser intencional no reino, é a gente ter a intenção de que tudo que nós vamos fazer é para glorificar a Deus. Tudo que nós vamos fazer é para levar Jesus para as pessoas. E quando nós vamos ter uma guerra espiritual, porque isso pode acontecer em qualquer lugar, você não vai ter tempo de orar e jejuar. E uma vida com Deus intencional, o seu jejum e a sua oração tem que ser diário. Eu vou atender uma pessoa que pode acontecer alguma coisa, então eu vou orar e jejuar hoje, porque vai que acontece. Geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Se você tem uma intenção no coração de adorar o Senhor, glorificar Ele em todas as suas atitudes, o mínimo que um crente tem que fazer é jejuar e orar. E a geração de hoje não jejua mais não, gente. A geração de hoje não quer saber de renunciar a nada não. Entende?
E aqui ele estava ensinando os discípulos, porque lá atrás já tinha dado poder e autoridade para eles expulsarem. Eles já tinham expulsado o demônio. Mas tem espécie, castras, que é soco, jejum e oração. E ele está sendo intencional. Mostrou para os discípulos, está vendo? E eu ainda estou aqui, e quando eu não estiver aqui, você vai levar o pessoal para onde? Ele estava lá, ensinando, capacitando, orientando, para que nós possamos ter um discernimento espiritual, para que todos os dias das nossas vidas nós possamos cumprir o nosso propósito. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Sabe por quê? Porque continuando o texto ali, diz assim: eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam. Intencional. Tudo que Jesus fazia era pensado, porque estava ensinando os seus discípulos. Era um momento que ele estava ensinando os seus discípulos. Ele dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinha receio de perguntar. Os discípulos já tinham levado uma de Jesus, né? E aí eles falaram: deixa eu ficar quietinho aqui, não vou perguntar nada. Mas sabe o que eu vejo aqui? Discernimento espiritual. Jesus no caminho ele curava, no caminho ele fazia, no caminho ele expulsava demônios, no caminho ele fazia tudo que ele tinha que fazer. Mas o foco dele, ele não perdia no propósito. Vai chegar um dia que eu vou ser entregue à mão de homens, e eu vou morrer, e no 3º dia eu vou ressuscitar. Jesus era focado no seu propósito. Ele sabia qual era o destino dele, e ele não deixava as pessoas esquecerem daquilo. E às vezes a gente prega para uma pessoa, e depois de 2 semanas a gente vai pregar e vai falar do amor de Jesus para ela de novo. Não. Jesus, ele tinha foco. Tudo que ele fazia, ele sabia que ia dar fruto. Tudo que ele fazia, ele sabia do seu propósito. Ele lembrava do seu destino. Ele lembrava porque ele estava aqui na terra, o porquê que ele veio para cá, o porquê ele desceu aqui. E nós entendemos uma coisa nessa parte de ser intencional. Depois que Malaquias morreu, foram 400 anos, correto? De silêncio. 400 anos sem ouvir a voz de Deus. O povo não ouvia a voz de Deus. Deus, ele é intencional. Ele sabia que Jesus ia descer. Ele sabia, porque era propósito de Deus Jesus vir para a terra. Mas ele sabia que para Jesus vir, tinha o quê? Que preparar o caminho. E depois de 400 anos, veio João Batista. Uau! Me representa total. 400 anos sem o povo ouvir a voz de Deus. Raça de víboras. O povo depois de 400 anos pensou, quando Deus falar, vai falar: meus amados, queridos, lindos, eu estava com tanta saudade. Se arrependa, porque o reino está próximo. Se arrependa. Raça de víboras. Vocês estão achando que vai fugir do juízo de Deus? É isso mesmo. Intencional. João Batista era intencional. Ele foi intencional porque ele tinha um propósito. Qual que era o propósito de João Batista? Preparar o caminho. Porque é assim que João Batista foi preso e foi morto, Jesus continuou: arrependa-se porque o reino está próximo. Intencional. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem sentido. Deus não faz nada sem um direcionamento. Ele
faz nada por fazer. Ele faz porque existe um propósito. E ainda, Jesus batizou. E eu vejo uma das partes mais lindas da palavra. Jesus precisava batizar, gente. Ele precisava batizar. Mas o batismo dele foi o quê? Intencional. Porque além de mostrar pra gente que a gente tinha que cumprir uma ordenança, quando ele foi batizado, o céu se abriu. Deus falou: esse daí é o meu filho amado. E o Espírito Santo de Deus desceu. Uau! Intencional. E através dali, Jesus é tentado. Jesus inicia o seu ministério. Porque quando ele foi tentado também, Deus, ele é tão intencional que ele permitiu Jesus ser tentado. Jesus ser tentado. Você olha para aquele e fala: não, história em quadrinhos. Não pode ser. Intencional, sabe por quê? Porque quando você batiza, quando você se declara um discípulo que vive, como o Denis falou, publicamente, crescendo. Quando você fala: eu sou de Cristo, eu aceito Cristo, o céu se abre. Deus fala: esse daí é o meu filho amado. E o Espírito Santo desce em você. E a partir daí o inimigo vem: você é filho mesmo? Se você for filho mesmo, faça isso. Pula daí, faz isso, come isso, faz aquilo. Ele vai tentar a sua identidade. Ele vai começar a querer fazer com que você perca a sua identidade. E ali Jesus foi tentado, intencional, para mostrar para você que nós podemos vencer toda a tentação do inimigo na palavra. Crente se aprofunda na palavra, jejua, ora e é intencional nas suas ações e nas suas atitudes para ser cumprido um propósito que foi dado a você e a mim. É isso. E no caminho, ele curou paralítico, ele curou cego, ele curou leproso, ele curou mulher com fluxo de sangue, ele alimentou 4.000 homens, ele andou sobre as águas, ele comeu com pecadores, ele ensinou sobre autoridade, ele ensinou sobre jejum, ele ensinou sobre divórcio, ele trouxe um manual de vida para mim e para você. E cada ato que Jesus teve no caminho do seu propósito foi intencional para que eu e você estivesse aqui hoje. E mais uma coisa, tudo que ele fez, eu quero te falar uma coisa: os milagres, eles só são vistos e vividos quando você está no caminho do propósito. Fora do caminho do propósito não existe milagre. Porque Jesus, ele só está naquilo que ele te direciona para fazer. Aonde ele ia tinha milagre. Aonde ele ia tinha cura. Aonde ele ia tinha transformação. Aonde ele ia tinha libertação. Aonde ele ia tinha milagre. Porque ele estava no caminho do propósito, no caminho da cruz. Não era para Jesus curar, gente. O propósito dele não era curar. O propósito dele não era ficar pregando. O propósito dele não era ficar comendo com os pecadores. O propósito, entende? O propósito dele, o propósito final dele era morrer na cruz. Mas quando nós temos um propósito a ser seguido, nós temos um sentido e nós temos um direcionamento. E quando nós andamos nesse direcionamento, nós vemos milagre. E não só vemos, vivemos e fazemos. Mas a gente tem que ser intencional e acordar assim: eu quero viver milagre, Deus. O que o Senhor quer que eu faça para eu viver o milagre hoje? O que o Senhor quer que eu faça para que eu possa ser um agente de milagres na vida das pessoas hoje?
aquela pessoa lá no meu trabalho estava tão triste ontem. Hoje eu vou escrever uma carta e vou deixar na mesa dela. Intencional. Porque os nossos medos nos paralisam. Mas a gente tem que entender que quem faz não é nós, é Ele. Entende? A gente só precisa se dispor. A gente só precisa se dispor. E quando nós andamos nesse direcionamento, nós estamos andando em obediência. Em obediência. E em toda a sua caminhada aqui na terra, Ele foi intencional. Ele cumpriu a sua missão. Ele treinou os discípulos. Que esse treinamento se estendeu a nós. Porque nós somos discípulos. Nós somos filhos. E tudo isso que Ele fez intencionalmente, para que nós possamos continuar com essa missão e com esse propósito aí, até que Ele volte. Mas o nosso coração hoje tem que mudar. A intenção do nosso coração hoje tem que mudar. Tem problema em viver as coisas da terra? Não. A palavra fala que a gente vai viver o melhor dessa terra. Entende? Mas só vive milagre quem está no propósito. Por que eu não estou vivendo o melhor dessa terra? Você está no propósito? Você está vivendo aquilo que o Senhor tem te pedido? Você está obedecendo a voz dEle? Você está buscando Ele de todo o seu coração, com toda a intensidade do seu coração? Você tem que se preparar para as guerras espirituais e as físicas que estão por vir. Porque se você já leu a Bíblia, você sabe que vai vir. Você está preparado? Você está se preparando todos os dias para isso? Porque quando a gente quer passar num concurso, a gente estuda 24 horas por dia. Eu já vi gente tomando remédio para não dormir, para estudar. Intencional. Eu vou passar nesse concurso por qualquer... Acabou, vou passar e pronto. Mas na hora que vai orar de madrugada, ora 10 minutos e fala, nossa, já passou só 10 minutos? Quando não ajoelha, acorda às 6 horas da manhã com a cara toda amarrotada no tapete. Estou falando de mim também. Vocês acham que eu sou perfeita? Sou não. Tenho guerras e dificuldades como vocês. Sou filha, sou humano, erro. Mas eu sou intencional. Até nos meus erros. Eu falo, errei. Agora vamos consertar isso aqui. O que eu posso melhorar? Entende? É se levantar. É se posicionar. Sabe por quê? Porque tudo que a gente fizer tem que ser para glorificar o nome de Deus. O seu acordar, o seu dormir, o seu trabalhar, o seu estudar, o seu comer, o seu dirigir, independente do que você vai fazer, tudo é para glorificar o nome de Deus. Tudo. Entenda uma coisa: a igreja não tem que ter um grupo de evangelismo não, tá, gente? Que isso, pastora? Tá amarrado? Não! A igreja tem que ser evangelística. A igreja não tem que ter um grupinho de oração. A igreja tem que orar. A gente joga a responsabilidade nos outros, que é nossa. É nossa responsabilidade levar o evangelho. A grande comissão é para todos. Não é só para quem está no ministério de evangelismo. A responsabilidade de fazer discípulos é nossa. Não é do pastor. É daqueles que levantaram a mão e falou: eu aceito ser discípulo. Eu aceito viver a vida que Jesus tem para mim, não mais a minha. Nós precisamos ser intencional para alcançar o sobrenatural. Porque nós somos intencionais para as coisas terrenas, mas para viver o sobrenatural a gente quer sugar dos outros. Ora para mim e põe a mão em mim. Estou com uma enfermidade, ora para mim. Não tem problema nenhum em fazer isso, gente. Entende? Problema nenhum. Pelo contrário, nós temos que orar mesmo, temos que pedir oração mesmo. Entende? Entenda o que eu estou falando. Nós temos livre acesso.
Tem guerras que nós precisamos de alguém, mas tem guerras que a gente vence sozinho, nós e Deus. E para isso nós temos que ter intencional no mundo sobrenatural. Nós precisamos, porque nós temos um papel a cumprir. Nós temos uma missão a ser cumprida. Nós temos um propósito a ser cumprido, porque Ele nos escolheu e Ele nos enviou para cumprir a grande comissão, que fala em Mateus 28, 18 ao 20, que diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Para quem não conhece a grande comissão, prazer. Essa é a grande comissão que eu e você foi chamado. Então para de delegar a responsabilidade que é sua, de ser um discípulo intencional. Para de achar que o outro nasceu para isso, sendo que o chamado é universal. Para de achar que só o grupo do evangelismo que tem que evangelizar. E você tem que evangelizar 24 horas da sua vida, porque você é uma testemunha viva de Jesus. Você evangeliza com as suas atitudes, com a sua ação, com o seu dia a dia, com a sua postura, com o seu testemunho. Para de jogar nas costas do outro aquilo que é para você fazer. Se levanta, se posiciona. A gente ouve muito falar que no Brasil tem não sei quantos % de cristão. E evangélicos, um monte de evangélicos que tem. Mas a gente só vê os evangélicos se unindo de verdade, uma só voz, quando o negócio tá feio, né, gente? Vimos aí agora evangélicos de todo o Brasil se reunindo, orando, joelhando e orando, intercedendo por algo intencional, humano, intencional, terreno. Porque nós queremos que os valores do Senhor permaneçam. Mas nós temos que entender que uma coisa, que Deus continua sendo Deus, e os valores e os princípios dele têm que estar cravados em nós e não na terra. Porque através de nós, pessoas que estão dos nossos lados, eles vão seguir a um Deus que você serve. Vai ser minado através de nós. Princípios, valores, amor, sabedoria. Entende? Através da autoridade que foi dada sobre mim e sobre você. Nós estávamos orando porque nós estávamos com medo do que vai vir. Deixa eu falar, o Deus que está aqui está no futuro. Deus quer refinar a igreja. Quando nós lemos os profetas, a gente só vai falar de juízo. Juízo de Deus, juízo de Deus, juízo de Deus. A cidade foi queimada, fulano, um monte de gente morreu. Juízo de Deus. Mas se vocês perceberem, o juízo de Deus para quem não era fiel era morte. Mas o juízo de Deus para o povo de Deus era purificação. Eles passavam por muitas coisas, mas não para morrer, para serem purificados. Porque Jesus, Deus, queria que eles o adorassem em espírito e em verdade. E às vezes vem um juízo na nossa vida, porque nós precisamos acordar que existe um propósito a ser cumprido. E não importa quem vai se levantar, porque só tem um no trono, gente. Só existe um no trono, e esse é Cristo. É só Ele, Deus, Rei dos reis. É só Ele. E independente da guerra, independente de qualquer coisa que pode acontecer, aqui nós precisamos estar preparados para permanecer fiéis até o fim. Até o fim. Porque Ele prometeu que estará conosco. Ele prometeu mais uma coisa também. Aqui Ele falou que vai estar conosco até o fim
dos tempos. Mas ele prometeu mais uma coisa. Em Marcos 13 diz: ele prometeu, fala assim: mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e eles enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. E no 13, 24 a 27 diz assim: eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. E é como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega das tarefas, cada um dos seus servos ordena ao porteiro que vigie. E portanto vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se é à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. E se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. E que lhes digo, e digo a todos: vigiem. Vigiem. A gente tem que parar de brincar de ser crente. Parar de brincar de ser discípulo. E ser verdadeiramente um discípulo intencional. Ser um discípulo que ama Jesus. Ser uma testemunha viva. Porque quando a gente fala de ser testemunha viva, a gente esquece da última parte, que é ser testemunho vivo. Testemunho vivo nós precisamos ler a palavra, cumprir a palavra, ensinar a palavra, viver conforme a palavra fala e morrer pela palavra. E nem sempre nós estamos dispostos a morrer pela palavra. Mas nós temos que ter o nosso coração firmado no Senhor, porque quando Ele vier, Ele vai buscar uma igreja pura, imaculada, sem mancha, preparada, com o seu óleo, com a sua lamparina acesa. Sabe por quê? Porque Ele virá. Porque Ele virá. E Ele prometeu, ali na palavra, ao decorrer do cumprimento do seu propósito, 3 vezes aí Ele foi falando da morte dele. Ele foi falando para os discípulos, preparando os discípulos para aquele momento que Ele iria morrer, mas que Ele iria ressuscitar. Que Ele iria morrer, mas Ele iria ressuscitar. Que Ele iria morrer, mas Ele iria ressuscitar. E agora Ele está nos preparando. Vigie, porque não sabe a hora que eu vou vir, se é de manhã, se é à noite. Mas se preparem e não estejam dormindo, porque quando eu chegar, vocês têm que estar preparados. Então aqui, Ele não prepara os discípulos apenas para viver e cumprir o propósito aqui na terra. Ele prepara os discípulos e nos prepara para viver com Ele a eternidade. É muito mais além do que os nossos olhos podem ver. Mas isso depende da intencionalidade das nossas ações. Aleluia. Isso depende das nossas atitudes estarem verdadeiramente ligadas no trono. Se o nosso coração está verdadeiramente segundo o coração de Deus. Se aquilo que a gente pensa, faz, está sendo direcionado por Ele. Se a gente lembra do nosso propósito todo dia. Se a gente nos alimenta daquilo que precisa ser alimentado todos os dias. Se nós temos respostas para a necessidade das pessoas. Se nós estamos preparados para o fim e para o início da glória.
Porque a palavra fala que tudo que a gente sofrer aqui não se compara com a glória que irá de vir. E nós não temos que ter medo, gente, de futuro. Nós não temos que ter medo do novo. Nós temos que estar preparados para o novo, preparados para o futuro, preparado, porque o Senhor, Ele ainda continua sendo o general do nosso exército. Ele continua cuidando de você, Ele continua amando você, Ele continua suprindo as suas necessidades, Ele continua te consolando, te amparando, te levando em altos lugares. E eu sempre falo isso, enquanto tem ar para você respirar, tem um propósito para ser cumprido. E é isso que nós vamos orar nesta noite. Gostaria que vocês ficassem de pé.